Bem-vindos a este canal. Em meio à vastidão da savana africana, uma história aterrorizante aconteceu no final do século XIX. Dois leões assassinos se tornaram lendas por espalhar o medo e a morte entre os trabalhadores de uma ferrovia britânica. O caso ficou conhecido como os Leões de Tsavo, e, até hoje, continua sendo um dos episódios mais assustadores de ataques de animais a humanos. Os leões, normalmente caçadores de zebras e búfalos, desenvolveram um comportamento incomum, passaram a caçar homens. Mas por quê? O que levou esses predadores a mudarem seus hábitos naturais? E como foram finalmente detidos? Em 1898, o Império Britânico começou a construção da Ferrovia de Uganda, ligando o Quênia a Uganda. O projeto, que pretendia expandir o domínio britânico na África, exigia milhares de trabalhadores, muitos deles vindos da Índia. Os trabalhadores enfrentavam condições extremas, calor sufocante, doenças tropicais e a presença constante de animais selvagens, mas ninguém imaginava que os maiores perigos viriam de dois leões. Os ataques começaram silenciosamente. Durante a noite, trabalhadores começaram a desaparecer de suas tendas. No início, pensava-se que fossem acidentes ou ataques isolados, mas, logo, o padrão ficou claro: algo estava caçando os homens. Os leões começaram a invadir o acampamento todas as noites. Eles arrastavam os trabalhadores para a escuridão e deixavam apenas restos mortais. O medo tomou conta do local. Os ataques se intensificaram. As vítimas eram levadas vivas e devoradas. O número de mortos aumentava e os trabalhadores começaram a abandonar seus postos. Em poucos meses, os leões mataram dezenas de homens. Os trabalhadores entraram em pânico. Muitos se recusavam a continuar o trabalho e começaram a fugir. Os leões não tinham medo de nada. Eles ignoravam as fogueiras e até tentavam invadir as cabanas reforçadas. Tudo foi tentado para impedir os ataques. Cercas de espinhos foram erguidas. Fogueiras foram acesas todas as noites. Armadilhas foram colocadas, mas nada parecia deter os assassinos de Tsavo. Com a construção da ferrovia paralisada e os ataques contínuos, o engenheiro responsável pelo projeto, Coronel John Henry Patterson, decidiu que precisava agir. Ele assumiu a missão de caçar os leões. Patterson começou a estudar os padrões dos leões. Ele montou vigias noturnas e armadilhas, mas os leões eram astutos, evitavam as armadilhas e continuavam atacando. Após várias tentativas frustradas, em 9 de dezembro de 1898, Patterson finalmente conseguiu atingir um dos leões com um tiro, mas, mesmo ferido, ele fugiu para a mata. A perseguição durou horas. Quando o encontrou novamente, Patterson disparou mais tiros, mas a fera continuava de pé. Somente após um último tiro na cabeça o primeiro leão caiu. A caçada ao segundo leão foi ainda mais difícil. Ele parecia ter aprendido com a morte do primeiro, e se tornou mais cauteloso. Após 3 semanas de perseguição, Patterson finalmente encontrou o segundo leão e abriu fogo. O animal foi atingido várias vezes, mas ainda assim atacou antes de cair morto. Com os 2 leões mortos, os ataques cessaram e a construção da ferrovia pôde continuar. Os leões de Tsavo se tornaram um mistério para a ciência. Eles eram diferentes dos leões comuns, não tinham juba e eram maiores do que o normal. Mas por que caçavam humanos? De acordo com um biólogo especializado em predadores, existem várias teorias. Uma delas é que a escassez de presas naturais levou os leões a caçar humanos. Outra hipótese sugere que doenças e conflitos locais deixaram cadáveres expostos, acostumando os leões à carne humana. Análises recentes mostraram que os leões de Tsavo consumiram dezenas de corpos humanos, confirmando o número de vítimas relatado por Patterson. Os leões de Tsavo entraram para a história como alguns dos predadores mais temidos do mundo. Seu reinado de terror deixou uma marca permanente, e seu mistério continua a intrigar cientistas até hoje. Hoje,
Tsavo ainda abriga leões sem juba, disseram os daqueles que aterrorizaram os trabalhadores da ferrovia. Embora ataques desse tipo sejam raros, eles nos lembram do poder e da imprevisibilidade da natureza. Os leões de Tsavo não são apenas lendas, são um lembrete de que, na selva, o verdadeiro rei continua sendo o predador. Obrigado por ficar comigo até aqui. Te espero no próximo vídeo.